Paulo, da Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Você estava no comando da seleção da Polônia antes de aceitar o projeto do Flamengo, com chances de ir para uma Copa do Mundo no fim deste ano. O que te atraiu tanto no projeto que o Flamengo apresentou para abrir mão de estar, possivelmente, em uma Copa do Mundo? Bom, acho que o Presidente falou bem o que é que realmente verificou na conversa que nós tivemos. Entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com o nosso clube e poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história, e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. Mas aproveito já esta pergunta para pedir também compreensão a todos os jornalistas, porque recebi várias mensagens. Não foi possível, eles com certeza entendem que não era o momento, e normalmente eu gosto de comunicar, gosto de comunicar como nós estamos hoje a fazê-lo. Se Deus quiser, mais próximo vai querer quando estivermos com a presença de todos, para os podermos identificar e poder comunicar. Não sou um treinador de estar a comunicar através do telefone. Espero que assim o compreendam, mas tenho todo o interesse e também toda a motivação de poder comunicar com eles. Segunda pergunta, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Bem-vindo, Paulo. Ainda em Portugal, você falou sobre o atacante Pedro. Já pensou em alguma forma de como encaixar o jogador para atuar junto com o Gabigol? Ou os dois jogarão juntos apenas em circunstâncias especiais? Quais foram suas primeiras impressões no Flamengo? As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros, e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores, dessa mesma importância. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três avançados muito fortes, e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos três avançados, e penso também o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes, e com certeza trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. E estou a falar do Bruno. O Bruno Henrique é um jogador muito forte, com muita capacidade de golo, de área, e também o que estamos a pensar em integrar em todos os processos, em todas as dinâmicas. Porquê? Porque sou um treinador que gosta de ver as minhas equipas a criarem oportunidades de golo, por todos os corredores, laterais, corredor central, e são três jogadores que têm muita capacidade de concretizar, porque marcando mais golos que o nosso adversário, ganhamos os jogos. E eu quero criar uma dinâmica que nos possa permitir fazer realmente muitos golos. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Pelo que podemos ver sobre o seu trabalho, você tem tendência a usar dois jogadores, dando bastante amplitude na fase ofensiva. Para o lado esquerdo, o Flamengo não tem no elenco um atleta com tal característica. Você já conversou com a diretoria sobre um possível reforço para a posição? Além disso, qual a posição que você vê como prioridade para o Flamengo se reforçar? Bom, como eu disse, eu
o nosso elenco é um elenco, para mim, um dos melhores, se não o melhor da América do Sul. Penso que pode melhorar muito e vai melhorar, sem dúvida, com os jogadores que já temos no elenco. Acho que o clube tem vindo a fazer um trabalho excelente nestes últimos anos na tomada de decisão em relação à qualidade do jogador que pretendem para ter um perfil de futebol que permita ganhar jogos, ganhar títulos e é com esse espírito que nós, eu como líder, começamos. Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato largo, longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento, tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar. Em relação à amplitude, sim, a ideia maior é podermos ter uma boa capacidade de controle de todo o espaço do terreno do jogo. E a amplitude é um desses espaços, com capacidade. Depois temos de vários jogadores diferentes. Ou seja, a amplitude pode ser dada através dos nossos laterais, como pode ser dada através dos nossos extremos, e só isso já muda dinâmicas. Ou seja, a ideia é o entendimento geral da ocupação do terreno de jogo, em termos de linhas, em termos de distâncias, em termos de profundidade e em termos de amplitude. E depois, com certeza, a grande diferença vai ser o protagonista que vai estar nesse mesmo espaço. Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Paulo Souza, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Paulo, você já tem alguma ideia de qual esquema tático pretende utilizar mais nesse começo de trabalho no Flamengo? Vi que você gosta de jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Para mim, o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3, ou um 4-2-3-1, ou um 3-4-3. Para mim, esses esquemas táticos não são dinâmicos, são estáticos. Quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas e a ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante. E com certeza vamos procurar fazer entender. Temos um jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender o jogo e a ocupação do espaço, e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema. Renan Moura, Rádio Globo. Qual esquema tático você pretende pôr em prática no Flamengo para valorizar as características desse time? Há chance de vermos um Flamengo com 3 zagueiros? Sim, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 3 defesas que pode passar por 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante. Mas o importante, como eu disse, o importante é, numa primeira fase de construção, termos a capacidade de sair de pressão, sobretudo com algumas equipas que pontualmente fazem uma pressão alta ao Flamengo, porque a grande maioria sabe que não tem capacidade dessa mesma pressão e baixa bloco, e daí temos que também ter outras alternativas, com mais gente em certas determinadas zonas do terreno, ou seja, retirando na linha mais baixa, metendo esses mesmos jogadores onde possam fazer diferença, seja nos corredores laterais, seja no corredor central, dentro da própria área. Depois, como eu disse, o mais importante, e temos a consciência, eu e o meu staff, que a inteligência, a qualidade do nosso jogador vai ter capacidade de interpretação
quando entenderem a nossa identidade comum, qual é o nosso padrão de jogo, o que temos que fazer, a nossa direção, para poder fazer em qualquer momento do jogo. Venê Casagrande, Jornal O Dia. Boa tarde, Paulo. Eu fiz uma entrevista com o Thiago Maia e ele revelou que a permanência dele no Flamengo poderia não acontecer. Mas depois que você chegou, o cenário mudou. Ele falou também que vocês tiveram uma conversa por vídeo. Queria saber detalhes dessa conversa, se você de fato pediu a permanência de Thiago Maia à diretoria ou se já pensa em usá-lo como titular. Não, todos têm que pensar em ser titular. Sabemos que há diferenças de qualidade e de momentos, mas com o número de jogos que temos, todos têm que se sentir importantes e devem se sentir importantes quando mostram compromisso e mostram a sua qualidade, o seu potencial e o seu trabalho, porque vai haver espaço para todos com o número de de jogos que vamos ter. Em relação ao Tiago, eu penso que o clube fez um trabalho extraordinário na identificação, tem feito, e em relação a ele também, ou seja, na identificação de jogadores com características específicas para o Flamengo. E o Tiago é um jogador que tínhamos como opção de compra, que já estava incluído no clube, que conhece o clube. Infelizmente para ele teve uma lesão num processo importante. Penso que o clube mostrou que estava presente e que o apoiava, e dentro das suas características é um jogador que é diferente do Arão, que é diferente do Andrés, e vamos procurar juntamente com ele, porque não o fazemos sozinho, o jogador também é importante e tem essa mesma necessidade de ter uma atitude correta para poder oferecer o seu melhor. Não estou a falar só do Tiago, mas em todos, para poder ser importante, para poder ser competitivo, porque há 3 momentos importantes de desenvolvimento de um jogador, de qualidade no jogador. Qualidade no treino, competição interna, porque o Flamengo precisa ter competição interna, e a competição com os nossos mais adversários. E todos têm que estar ao mais alto nível para poder, conjuntamente, darmos muito orgulho e vitórias aos nossos torcedores. Fred Uber, GE. Boa tarde. O Flamengo teve uma experiência recente muito bem sucedida com um técnico português e agora tenta repetir a receita. Qual acredita ser o diferencial seu dentro da escola de treinadores de seu país? Bom, a nossa escola é uma escola muito exigente e com os poucos recursos que nós temos como país e, sobretudo, económicos, temos que ser muito criativos, ou seja, dentro daquilo que é a nossa escola e aquilo que vamos conhecendo e metendo em prática, temos que ser criativos para podermos evoluir. E penso que a nossa escola é uma escola forte, é uma escola com uma boa capacidade de gestão de recursos humanos, porque precisamos de valorizá-los, enriquecê-los e aproveitá-los constantemente e desenvolvê-los. E desenvolver as nossas próprias capacidades. E isso, para além daquilo que é a nossa escola, daquilo que nos iniciam a perceber como planificar, como organizar as nossas ideias, como introduzir no campo todas as nossas ideias, como comunicar, é uma escola importante. E em relação ao Jorge, que esteve aqui, dizer-lhe que sem dúvida fez um trabalho extraordinário, que é um técnico que tem vindo a fazer uma carreira extraordinária, ou seja, que vem enriquecer ainda mais a qualidade do treinador português. Não só ele, vários técnicos que estão por este mundo têm feito muito bons trabalhos, têm vindo a ganhar títulos importantes, demonstra essa mesma capacidade, e agora, a partir de hoje, vamos conseguir, com certeza, impor e dar continuidade a tudo aquilo que já tem vindo a ser feito por este clube, ou seja, dar continuidade às vitórias e escrever novas páginas na nossa história. Marcos Coelho, Rádio Tupi. É ano de Copa do Mundo e alguns jogadores do elenco do Flamengo têm a expectativa de jogar a competição. Isso torna a temporada mais especial? A temporada já é especial porque vai ser mais curta e vamos ter períodos de ainda mais jogos.
Daí a necessidade de todos esses jogadores que tenham objetivos também próprios de seleção e objetivos deles, de poderem utilizar de uma forma positiva aquilo que são os objetivos comuns do nosso clube. Porque ganhando como nós vamos ganhar, com certeza os seus objetivos individuais e os objetivos de seleção tornam-se mais possíveis. Sidão Marinho, Litoral News. Boa tarde, Paulo. Após a saída de Jorge Jesus, o Flamengo teve 3 técnicos que não convenceram a torcida. Como você lida com a pressão de treinar o Flamengo e de que maneira espera convencer o torcedor? A pressão no Flamengo é diária e isso faz parte da nossa vida, porque o Flamengo é um clube que investiu e é para ganhar, e nós técnicos vivemos essa pressão, mas é uma pressão positiva, uma pressão que eu a quero ter, porque também quero viver esses mesmos títulos, juntamente com toda a torcida. E a torcida é exigente, porque não só já vivenciou e tem vindo a vivenciar títulos, como também quer continuar a vivenciar. E essa é uma pressão natural. Como é que eu a vivo? Focado no meu trabalho, conjuntamente com o meu staff, de forma a podermos oferecer todas as condições individuais e coletivas à equipa para ter boas performances, para ganhar jogos, para poder convencer, para poder unir cada vez mais. A melhor forma é jogar bem, ganhar jogos. Sabemos que vai haver momentos que nem sempre vamos estar bem, mas temos que ganhar jogos, porque esta é a nossa cultura, é uma cultura de vitória, e essa é uma cultura que tem que estar presente no dia-a-dia, não só nos jogadores, mas em todos os intervenientes, começando por mim, o meu staff, roupeiro, departamento médico, todos fazem parte dessa cultura. Para quê? Para podermos, em conjunto, no Maracanã, em todos os campos deste Brasil e deste mundo, podermos ter presente os nossos torcedores, cada vez mais convencidos e orgulhosos, para podermos vivenciar vitórias extraordinárias. Hoje, à mesa com o Presidente, teve a vivenciar, quando se ganhou a Libertadores, a quantidade de pessoas, a energia que estava presente, e é isso que nós queremos viver. Queremos dar muita alegria a muita gente com as nossas vitórias. Matheus Dantas Lance. Boa tarde, Paulo. Em entrevista em 2019, você afirmou que o goleiro e o primeiro volante são fundamentais para a primeira fase de construção dos seus times. As opções disponíveis no atual elenco atendem às características que você quer nessas funções? Quais seriam essas características? Não, atendem, vão melhorar bastante, e nós também estamos à procura de, não só no presente, mas no futuro breve, de podermos continuar a melhorar e a competir nessas mesmas posições. Penso que temos goleiros de muita capacidade, com experiência. Menos experiência o Hugo, já experienciou, para a idade que tem, situações muito importantes, com um potencial extraordinário, onde nós vamos investir bastante. É uma questão de trabalho, entendimento do jogo, daquilo que nós vamos querer para eles, e juntamente com o nosso responsável de goleiros, que é o Paulo Grilo, e integração de uma grande parte da sessão do treino nos exercícios principais dos goleiros, vão com certeza incentivar e esse mesmo melhoramento de tomada de decisão e também execução técnica dos goleiros. Em relação aos primeiros volantes e, sobretudo, quando a equipa tem bola, vamos melhorar muito. Penso que há muita qualidade. Acho que a mobilidade que eu vi nos últimos anos é precária, deve melhorar, vai melhorar. E vamos trabalhar nesse sentido para que os jogadores que nós temos hoje, que acreditamos bastante, tenham um nível nesse momento do jogo que nós acreditamos que o podem fazer.
Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. O calendário do futebol brasileiro é desgastante e o Flamengo sempre entra para disputar todos os títulos. Alguns problemas atrapalharam o time nas últimas temporadas, como grande quantidade de lesões. Ao todo, foram 42 contusões e somente Rodrigo Caio passou pelo departamento médico em 5 ocasiões. O que será feito para não se repetir em 2022? Bom, essa é a verdade e também há outras verdades factuais. Nestes últimos anos, por todo o mundo, o Covid tem sido, ou a Covid, tem sido um problema para podermos gerir bem essas mesmas lesões, porque influenciou e continua a influenciar. Espero que dentro de pouco tempo, penso que todo o mundo está unido para podermos ter melhor conhecimento em atuar sobre esta dificuldade. Mas também nós vamos trabalhar bem. A minha equipa de trabalho, em todos os clubes onde nós estivemos, fomos sempre uma das equipas com menos lesões. Claro que temos vindo a conhecer mais de perto o histórico individual de lesões de cada atleta, para podermos potenciar um melhor trabalho individual de prevenção a essas mesmas lesões. Há uma forte integração, para além do meu staff, de recursos humanos que já existentes no clube, com muita qualidade, onde vamos, e está identificado o caminho que temos que seguir. Vai haver necessidade de um pouco mais de tempo de integração, de conhecimento, para dentro daquilo que é o conhecimento nosso e dos recursos humanos que já existente, de podermos servir o melhor o nosso atleta, de forma a reduzir ao máximo as lesões. E não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Além disso, temos tido várias, ou seja, o clube já tem umas condições extraordinárias. Nós estamos habituados a trabalhar com alguma coisa mais e o clube deu-nos essa possibilidade de podermos integrar para melhor analisar, diagnosticar e podermos melhor decidir o trabalho, para podermos fazer face a um calendário largo, de muitos jogos, mas também há uma coisa muito importante, e ainda hoje falei aos nossos atletas, aos nossos jogadores, que é treino invisível, treino individual, onde nós não podemos estar. E esse é o compromisso dos nossos jogadores. Ou seja, para além daquilo que nós vivemos aqui, dia a dia, a atitude individual, esse compromisso individual é fundamental. Espero que eles o entendam. Vai ser um ano de grande exigência, de calendário, de jogos, e daí a importância da recuperação. E a recuperação faz parte do processo de podermos atingir performances elevadas. Vamos educando, vamos comprometendo os nossos jogadores, mas também é uma atitude individual, esperando que eles o entendam e possam nos ajudar nisso. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao maior do mundo. Nos últimos anos, poucos técnicos tiveram a oportunidade de começar o trabalho já na pré-temporada. Pegavam a equipe com os campeonatos já em andamento. Acredita que esse fator tornará mais fácil a adaptação do nosso elenco ao seu estilo de jogo ofensivo, como a nação rubro-negra gosta? Bom, por dizer a verdade, eu gostava de ter mais umas semaninhas antes de competir. Nós estamos habituados a ter entre 5 a 6 semanas antes de iniciar a competição. E, na verdade, aqui no Brasil é impossível isso acontecer. Já em 2 semanas vamos estar a competir. Mas iniciar qualquer processo no início da época é uma vantagem para qualquer técnico. Juliano Lima, TV Globo. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Você falou sobre Pedro e Gabigol. Gostaria de saber sobre o Arrascaeta, jogador que foi considerado um maestro nos últimos anos. Como pensa em utilizá-lo e a importância dele para a equipe? A importância é aquilo que, penso eu, a torcida, todos os críticos têm visto, ou seja, é um jogador de grande importância. Porque é um jogador inteligente, é um jogador de muita capacidade, de muitos recursos técnicos e de conhecimento do jogo, e temos algumas ideias para conversar com ele, para
perceber a receptividade dele, mas depois é no campo, como eu disse, que vamos ter um conhecimento maior para o poder utilizar e poder retirar dele o máximo potencial que ele tem para a equipa. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Paulo Souza, boa tarde. O Flamengo tem uma base muito forte e vencedora. Como você espera aproveitar os meninos do Ninho, em especial o Matheus França, que vem fazendo a diferença? Boa sorte no comando do Flamengo. Bom, o Matheus França ou qualquer outro, Lázaros, Guerra, qualquer outro jogador que é jovem, que está num processo de transição para a primeira equipa, vai ter o seu espaço de progressão. Eu entendo a melhor forma de poder ajudar o futebol de base, o jogador que vem do futebol de base, é ter uma equipa bem clara e bem definida e bem equilibrada, bem organizada, que permita ajudar o crescimento mais rápido do potencial desse mesmo jogador. Agora, esse jogador precisa ter esse potencial e esse jogador precisa ter a atitude correta, de contínuo crescimento. Porque muitos dos jovens, quando chegam ao elenco principal, pensam que já chegaram. E há muita coisa ainda para fazer. E a nível de conceito, há muito trabalho para poder fazer. A nível mental, há muito trabalho para poder fazer. A minha ideia, e um processo que eu tenho vindo a fazer em todos os clubes onde eu estive, é investir nesses mesmos jogadores que têm essa capacidade de representar o clube, o nosso clube, e representá-lo bem, porque senão a torcida vai cobrar também. Ele não pensa no jovem, ou não pensa no jogador que tem 30 ou 33 ou 36. Ele vai cobrar pela sua prestação. Por isso temos que dar essa capacidade e o poder fazer, e eles também o têm que fazer por isso. E uma das coisas que disse tanto ao Marcos como ao Bruno e ao Presidente é que a minha ideia é procurar sempre integrar um número de jogadores, todas as épocas, de forma a potenciar e fazer com que a transição, a ponte entre o futebol de base e o elenco principal seja o mais reduzido possível. Porquê? Porque tem que haver equilíbrio entre experiência, uma grande quantidade de jogos já nas pernas e a nível mental, de sangue novo, de puro sangue. E são os jovens que eu tenho que dar. Vamos às últimas perguntas, estamos chegando ao final. Léo Burlá, UOL. Boa tarde, Paulo. Nos últimos tempos, o Flamengo teve um time titular que pouco mudou, ainda que alguns jogadores não tenham rendido o seu melhor. Como você pretende estimular a competição por uma vaga na equipe? Como eu já disse, para mim, esse é um dado fundamental para atingirmos performance no campo em cada jogo. É a competição interna, é a coerência das nossas decisões, mas o jogador também tem que ter esse compromisso, tem que entender, ou seja, nós vamos trabalhar todo o elenco, todos os jogadores do elenco, que lhe permita, a nível físico, técnico, tático e mental, estar preparado para quando for pedido, ou seja, quando a exigência no jogo seja pedido. Por isso, todos têm que estar preparados, todos são importantes para nós, todos são importantes. Há diferenças de qualidade, há diferenças, mas vamos procurar fazer com que essas diferenças sejam o mais reduzidas possíveis e que todos estejam preparados para o momento em que for necessário. E com certeza isso vai acabar por acontecer. Vamos ter muito trabalho compensatório. Todos os jogadores que não vão estar presentes em qualquer jogo vai ter um trabalho compensatório onde conceito técnico ou tático está presente, onde a componente física vai estar presente, importante. Para quê? Porque quando for pedido, esse jogador pode render e vai render. Penúltima pergunta, Monique Danello, TNT Esportes. Paulo, boa tarde. Depois de conhecer um pouco mais de perto as instalações do Flamengo, que avaliação você faz da estrutura do clube? Tem mais algum pedido especial que possa facilitar o seu trabalho? Bom, todos os pedidos têm sido... têm nos ajudado a poderem estar presentes. É um clube que fez um trabalho extraordinário, já o disse. Estas infraestruturas são uma das melhores do mundo,
seja, tem tudo para podermos estar a trabalhar e a exigir do nosso jogador o máximo de performance, o número de recursos humanos que temos, a assistência que damos aos nossos jogadores em todas as áreas são extraordinárias e em termos de infraestruturas não podemos pedir melhor. Por isso, agora é só trabalhar bem, muito e bem, e ou seja, fazer com que os nossos jogadores possam manter uma performance constante, bem equilibrada lá em cima, para poder dar alegrias aos nossos torcedores. Vamos à última pergunta, e só reforçando que, após a sua coletiva de apresentação, nosso vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, ficarão à disposição da imprensa. Última pergunta do Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. O nosso calendário é muito diferente do calendário europeu. Temos 3 competições muito importantes esse ano, além das convocações das seleções. Como você pretende fazer para que esse Flamengo chegue ao final do ano jogando em alto nível? Pretende usar mais a categoria de base do clube? Como eu disse e repito, a categoria base tem que estar em condições e preparada para poder corresponder às exigências do nosso clube, que são vitórias. A torcida e os analistas vão criticar e vão fazer com que o processo de desenvolvimento e de crescimento desse mesmo jogador, que se não estiver preparado, vai haver muita crítica. Por isso temos que ter essa noção e temos que ajudá-los a poderem estar preparados para o podermos integrar. E como é que o podemos ajudar? É com uma boa capacidade de organização da nossa equipa, com os nossos jogadores, e irmos introduzindo nesse mesmo processo, ganhando. Porque o calendário é comprido, mas este é um clube que tem uma cultura de vitória. E então, para ser bem enraizado, temos que vencer constantemente e temos que criar condições para que isso aconteça. Todos vão ser utilizados, todos vão ser precisos, todos vão ser importantes, mas têm que trabalhar e exigir-se de si mesmo para se poderem estar no momento em que nós os chamarmos e a equipa necessitar, poder ter o máximo de performance. Obrigada, Paulo. Boa sorte para você. Obrigado.